Fala mostrinha, vamos falar de tabela periódica, a famosa classificação periódica. Muito bem, matéria é constituída por átomos. Átomos que têm o mesmo número atômico formam um elemento químico. São conhecidos 118 elementos químicos que são agrupados numa tabela. Como qualquer tabela, ela vai ter colunas, que são as linhas verticais, e vai ter linhas horizontais, tá bom? As linhas verticais nós vamos chamar de grupos, e as linhas horizontais nós vamos chamar de períodos. No caso da nossa tabela, ela vai ter 18 colunas, ou seja, 18 linhas verticais, né? E você vai ter 7 linhas horizontais, que nós vamos chamar de 7 períodos. Qual é a ideia de grupo? Por que o berílio, o magnésio e o cálcio pertencem ao mesmo grupo? Eles pertencem ao mesmo grupo porque eles têm propriedades químicas semelhantes. Então, eles têm semelhança, não é isso? Por isso, a coluna é chamada de grupo. E o grupo também é conhecido como família, já que eles têm propriedades semelhantes. Por que eles têm propriedades químicas semelhantes? Aí é que está a pergunta e o detalhe. Eles têm propriedades químicas semelhantes porque possuem o mesmo número de elétrons na sua camada de valência. Fechou, então? Grupo contém o mesmo número de elétrons na camada de valência, por esse motivo tem propriedades químicas semelhantes. Tenha só cuidado, no caso do grupo 1, que tem um impostor aqui que a gente diz que é o hidrogênio. O hidrogênio poderia muito bem ser representado à parte na tabela periódica, como se fosse uma família que tivesse um único elemento, tá certo? Mas por razões históricas e até por comodidade, e pelo fato também de ele ter um elétron na camada de valência, ele é representado junto com os metais alcalinos, tá? Aqui nesta coluna 1. Período. Por que esses elementos estão no quarto período e esses aqui estão no terceiro? E o período que o elemento se encontra depende do número de camadas eletrônicas em que seus elétrons estão distribuídos. Se estiverem elétrons distribuídos numa única camada, como é o caso do hidrogênio, ele vai ficar no primeiro período. Já o lítio e o berílio têm elétrons em 2 camadas eletrônicas, segundo período. Sódio e magnésio têm elétrons em 3 camadas, então vão pertencer ao terceiro período, e assim sucessivamente. Quer dizer, esses aqui estão no quarto período porque têm elétrons em 4 camadas. Então, qual é a ideia de período? Quais são os elementos que estão no mesmo período? Por que eles estão no mesmo período? Porque eles têm elétrons distribuídos, tá certo? No mesmo número de camadas eletrônicas. Em algumas famílias têm nomes especiais, tá? Vale a pena a gente conhecer. O grupo 1A, aqui, que é o primeiro, é conhecido como metais alcalinos, tá? Com exceção do hidrogênio. O hidrogênio não é metal. Então, os metais alcalinos. Alcalino vem de álcali, que significa cinzas de plantas. É que, na verdade, as cinzas, sejam elas de plantas ou não, o que vai acontecer? Elas contêm alguns compostos de sódio e potássio. Então, é por isso que eles ficaram conhecidos como os metais que aparecem em cinzas, de metais alcalinos. Metais alcalinos terrosos. Esses metais você pode também encontrar na Terra. Confere? O cálcio, por exemplo, junto com o silício, forma um silicato de cálcio, é um composto muito comum encontrado na crosta terrestre. Calcogênios são os elementos do grupo 6A, halogênios os elementos do grupo 7A, e os gases nobres ou inertes ou raros, no caso do grupo 8A. Na verdade, o termo inerte não é muito assim adequado, porque já se sabe que esses compostos há bastante tempo, tá? E em determinadas condições eles podem eventualmente se combinar, principalmente o xenônio. Já são conhecidos óxidos de xenônio, fluoreto de xenônio há mais de décadas aí. Entretanto, a nomenclatura gases nobres continua dando a ideia de que eles têm pouca ou nenhuma tendência a se combinar. Por enquanto é só isso, um abraço, até a próxima.